Fala galera, David Wendel aqui e hoje eu quero poder te ensinar sobre teoria de Dow, que é uma das coisas mais importantes e que você, iniciante, precisa estar afiado para poder entender como é que o mercado se movimenta e com isso encontrar as melhores oportunidades. Então vamos lá. Primeiro passo, o que é teoria de Dow? Teoria de Dow é justamente a movimentação do mercado. É através dela que a gente vai conseguir identificar as tendências do mercado. Você já deve saber que o mercado ele se movimenta por três movimentos: tendência de alta, tendência de baixa e uma consolidação. Há uma característica nessas movimentações que a gente precisa entender como traçar no gráfico para poder aproveitar as melhores oportunidades. Então vamos lá. O gráfico está se iniciando, vamos iniciar ele daqui, ó, desse ponto aqui. Então aqui nós temos um ponto muito forte de suporte, aqui nós temos um ponto de resistência e aqui nós temos o outro ponto de suporte e assim vai se formando a tendência do mercado entre suportes e resistências. Suporte é a área compradora e resistência é a área vendedora. E com isso o mercado vai se movimentando. Então ele vai sair de um suporte, vai procurar uma resistência, vai sair de uma resistência e procurar um suporte. E com isso vai se dar a tendência do mercado. Conforme a gente está observando esse movimento aqui, ó, nós temos esse fundo, então esse suporte voltou e explodiu novamente. Então ele formou uma tendência de alta, porque ele fez suportes ascendentes. Toda vez que ele fizer suporte ascendente, a gente tem uma tendência de alta instaurada. E com isso, a gente vai prospectar o novo suporte para poder fazer a nossa compra. É isso que a gente vai compreender ao longo do tempo, durante o pregão, para poder aproveitar as melhores oportunidades. Então, ou seja, aqui nós temos suporte, aqui resistência, aqui suporte. Ele volta próximo do suporte, faz um suporte mais alto que o anterior e explode novamente. Com isso, o nosso trade estaria aqui nesse movimento. Então a gente vai observar isso no decorrer do pregão. Pronto, beleza. No próximo dia ele já abriu dando continuidade. Ele fez um movimento de pullback, né, que é a correção do movimento de impulsão. E aí com isso ele vai o quê? Agora vai fazer um suporte mais alto do que o anterior e vai procurar agora romper a resistência. Aí o preço vem e faz este movimento. Com isso a gente está ainda na tendência de alta. Então é muito simples, porém você precisa estar atento como traçar esse movimento no gráfico, que é justamente observando as extremidades de como o gráfico está andando. Porque o que está no meio é movimentação de meio de gráfico. Então assim, não vai interessar para nós. O que a gente quer saber é as extremidades, aonde tem o maior fluxo de entradas, o maior fluxo de realização, para a gente poder entender aquele ponto ali como um ponto importante do preço. Porque é justamente nas extremidades aonde os grandes investidores, os bancos, os grandes investidores estrangeiros se posicionam. Então com isso, ó, a gente tem aqui um movimento de alta e a gente vai operar sempre na extremidade. Se o movimento é de alta, a gente vai fazer o quê? Procurar o fundo mais alto e esperar com que o preço retorne mais ou menos próximo para a gente poder pegar o movimento a favor da tendência. Feito isso, ó, a gente teria trade aqui, teria trade aqui e com isso o preço foi embora. E aí ele fez toda uma tendência de alta. E aí, como eu já expliquei aqui sobre linha de tendência, você vai entender o porquê que tem essa linha em amarelo tracejada aqui no gráfico, que é justamente mostrando a força dessa tendência de alta. Enquanto o preço estiver trabalhando acima dela, a gente tem força para poder comprar, tá bom? Feito isso, o preço foi-se embora e acabou aqui, ó, rompendo a linha em amarelo e com isso, ó, descaracterizou o movimento de alta, fazendo o que? Dando continuidade à teoria de Dow. Teoria de Dow é o que? A movimentação do mercado. Então ele fez aqui, ó, o rompimento desse suporte, descaracterizou o movimento de alta, porque ele não está mais fazendo o movimento ascendente,
e agora ele está o quê? Fazendo um movimento descendente, certo? Com isso, a gente tem o quê? Um movimento de baixa, que é justamente essa característica: resistência, suporte, uma nova resistência e um novo suporte, só que agora de maneira descendente. E é isso que é uma das características da tendência de baixa. Quando o preço chega nesse ponto aqui e não faz mais um movimento descendente, mas também ele não faz mais um movimento ascendente, ele está fazendo justamente o padrão de consolidação, que é andar de maneira lateralizada. E aí, com isso, nesse tipo de cenário, o trade ele fica mais arriscado, a sua entrada fica um pouco mais arriscada, e com isso você precisa estar muito atento, porque a qualquer momento o preço pode explodir para qualquer um dos lados. E com isso você pode ou ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. Então, no cenário de consolidação, tome o máximo de cuidado possível, porque é o cenário mais arriscado que se tem no day trade, tá? Então, andou de maneira lateralizada? Aguarda. Não operar é operar também, e você precisa ter essa consciência, tá bom? Sobre teoria de Dow, é justamente isso, é só a movimentação do mercado, esse sobe e desce, como é que é essa dinâmica, e é dessa maneira que a gente aplica dentro do gráfico, observando os pontos de maior contenção, de maior fluxo, porque é lá onde os grandes estão se movimentando, ou eles estão realizando ou eles estão montando suas posições, tá bom? E se você gostou desse conteúdo de hoje, eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse conhecimento, porque nós estaremos soltando toda semana aqui um conteúdo novo para poder te auxiliar nesse caminho para se tornar um trader de sucesso.